Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor aos meus amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, eu quero falar para o Antônio Banagé, né, que eu vou aqui apenas, responder, algumas perguntas lá que teve lá na live, né, responder aqui para o... Bem-vindo, tá bom? Responder aqui para, o Antônio Bonagé e também para o irmão Anderson, o irmão Anderson. Então, é o seguinte, irmão Anderson, quando eu falei sobre fazer a guerra com bom ícito, né? Quando eu comentei sobre essa passagem, né? Fazer a guerra com bom ícito, como diz lá em Provérbios. Então, nós devemos fazer a guerra contra as doutrinas de Satanás com bom ícito, com amor e mantendo a paz, né? Mantendo a paz. Então, o que acontece? Então, quando eu citei esse versículo, fazer a guerra com bom ícito, né? Então, Anderson, você citou aquela passagem lá sobre questão, né? Não debata sobre a lei e sobre isso e aquilo. Aí você citou aquela passagem. Então, essa passagem, irmão Anderson, muitos dos pastores do sistema, eles usam essa passagem que você citou. E também os cristãos do sistema, eles usam essa mesma passagem, irmão Anderson, que você postou. Então, o que acontece? Por esses pastores do sistema gananciosos verem que os verdadeiros cristãos, sábios do Senhor, os cristãos estão alertando as pessoas, estão repreendendo e exortando, repreendendo as heresias e ensinando. Então, exatamente eles vão usar esse versículo, né, que o irmão Anderson ele postou lá, né, lá no comentário da live do Antônio Borges. Então, o que acontece? Eles usam esses textos isolados, sem saber explicar esse texto aí, né? Então, não significa, irmão Anderson, que nós não vamos debater sobre a lei. Não significa isso que está proibindo de nós debater sobre a lei de Deus, né? Sobre questão das doutrinas de Deus e da doutrina do nosso Senhor Jesus. Então, o próprio pastor Antônio Júnior, irmão Anderson, ele publicou isso aí tempos atrás. O pastor Antônio Júnior falando sobre esse mesmo versículo que você citou, irmão Anderson, que não debata sobre a lei e que não sei o que e que não sei o que, ok? Então, imediato, eu botei os versículos que muitas pessoas não conhecem, né? Talvez o irmão Anderson, ele não conhece ainda a parte da Bíblia, né? Então, não viva em textos isolados. Como eu já falei para vocês, vamos fazer a guerra contra as doutrinas de Satanás. Falta de concentração ao ler um texto. Contra a doutrina de Satanás. Bem-vindo, tá né? bom? Com bom ícito. Com bom ícito. Vamos fazer a guerra contra as doutrinas de Satanás com bom ícito. Como é fazer essa guerra? É nós repreender as doutrinas de Satanás e ensinar para as pessoas com bom ícito, mantendo a paz. Sermos pacificadores. Então, o Antônio Borges, ele fala muito de pacificador, né? Ele falou em questão de... É com muita alegria que começamos, né? Ele falou... Bem-vindo, tá bom? Então, né, o Antônio Borges, o Antônio o Antônio Bonagé, então ele falou a respeito de irmãos que faz guerra um com o outro, e né, que não sei o que, irmão que vive guerreando, contendendo com o outro. Então eu tive que mostrar versículos bíblicos, né? Porque a gente, irmão, não podemos chegar aqui... É com muita alegria que começamos porque a tela entra em descanso, eu tenho que apertar na tela para não ficar escuro, né? Que entra em descanso. Eu tenho que apertar e acaba bagunçando aqui. Pera aí, viu? Bem-vindo, tá bom? Então, amado irmão, então é o seguinte, então as pessoas, eles gostam muito de citar versículo para o seu próprio prazer, assim, o bom prazer. Então eles citam o versículo, né?
para si, aquele versículo somente, mas e os outros versículos, né? E os outros versículos? Então eu não posso chegar aqui e citar esse versículo. Não debata sobre a lei de Deus, não sei o que não sei o que. Não debata a Bíblia. Irmão, o que vocês vão fazer é fazer com que as pessoas não repreendam as heresias. Vocês citando esses versículos isolados, que não pode debater a lei, que não sei o que, vocês vão levar as pessoas a ficar caladas diante da doutrina de Satanás, que está ganhando os escolhidos. Ok? Espera aí. Então eu fiz ali os comentários ali, alertando e ensinando talvez aquilo que o Antônio Bonagé não sabe, aqueles versículos que eu estou citando. Então ali eu estou apenas ensinando, né, a outra parte, né? Então, amado irmão, então é isso. Então eu quero dizer para o Antônio Bonagé que eu ali na live estou apenas, né, mostrando a outra parte, né, as advertências. Então, Antônio Bonagé, essa coisa de nós fazer paz um com o outro, nós sermos pacificadores, não é se juntar com as trevas, não é ver a heresia, ver o mal que o irmão está fazendo e ficar calado, né? Porque eu percebi que você, né, passa muito a mão na cabeça do Raimundo, né? Passa muito a mão na cabeça do Raimundo, chama Raimundo de irmão e sempre está apoiando o canal de Raimundo, o perturbador de Israel. Mas cadê a repreensão? Cadê a repreensão? Porque o que o Raimundo ele faz no canal dele é um terror, é coisa horrível. A defamação que ele faz com a imagem da pessoa. Né? Eu vou postar um vídeo, irmão, daqui a pouco, mostrando mais coisa sobre a questão do Raimundo lá. Ele gravou um vídeo e disse que vai tirar só 4 pessoas lá, vai apagar. Irmão, eu tenho algo para mostrar para você. Que ele não se arrependeu diante de Deus coisa nenhuma. Tá? Ele continua ainda, amados irmãos, debochando da pessoa. Até naquilo que não é heresia, não é nem heresia, ele está cutucando, ele está atacando a outra pessoa. Depois eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então o que acontece? O que eu vejo é pessoas apoiando esses canais. Irmão Marucope Souza, paz, né? Irmão Marucope Souza, paz. Raimundo, a paz do Senhor. E daí fica apoiando o canal desse. Ok? Cadê o Espírito Santo dessas pessoas? Quanto mais você apoiar esse canal, chamar de irmão, vocês vão levar vida para outros evangelhos desses canais da sã doutrina, só do julgo das aparências. São canais da sã doutrina que passam a mão na cabeça dos irmãos, né? Eles querem, irmão, eu nunca vi minha vida. Que pacificação, né? Que pacificação é essa? De juntar luz com a treva. Não repreende, porque eu quero dizer para o Antônio Bonagé que a Bíblia ela é para repreender o erro do irmão e para exortar. É para repreender, corrigir o erro e exortar. Mas o que eu estou vendo é que as pessoas só querem exortar. Nós temos 3 mandamentos do Senhor, da qual muitos não cumprem. Só quer exortar, mas não quer repreender o próprio irmão. Que tipo de irmãos são esses, amado irmão? Né? Que tipo de irmãos são esses? Então, são pessoas que não procuram a Bíblia Sagrada, vivem escutando pregadores, vivem mais ouvindo a homem, mas não procura a Bíblia Sagrada. Então, eles vão citar versículos, né, isolados. Eles vão citar versículos isolados. Como o irmão Anderson, ele citou aquele versículo e pronto. Mas e a explicação? E a explicação daquele texto? Então, ali não significa, amado irmão, que nós vamos deixar de debater sobre a doutrina, sobre a lei de Deus. Não, nós não vamos deixar, porque não está escrito na Bíblia que não é para nós debater
né, sobre a questão das leis de Deus. Então, é preciso saber explicar, entendeu, irmão Anderson, aquele texto que você citou. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Então, eu já postei no meu canal, depois eu vou botar aqui esse vídeo hoje, daqui a pouco, tá, irmão Anderson? Eu vou botar esse vídeo daqui a pouco, que o nosso irmão Tiago, Estevão e Pedro, se eu não me engano, o apóstolo Paulo também, se eu não me engano, todos, né, Tiago, Estevão, Pedro e o apóstolo Paulo, se eu não me engano, eu vou postar o vídeo. Então, eles debateram sobre a lei. E como é esse debater sobre a lei? Como é esse debater sobre a lei? Então, o apóstolo Paulo estava defendendo o verdadeiro evangelho contra os fariseus. Então, o debate ali era sobre a lei de Deus, sobre a lei de Deus, em questão de Moisés e assim vai. Então, os apóstolos debateram e foi um grande debate. Foi uma confusão ali, mas os nossos irmãos, eles tinham que debater. Então, vidas que estavam na seita passaram para o lado dos apóstolos e outros passaram para a doutrina dos falsos evangelhos dos fariseus. Então, o debate é para isso. Quem crê em Deus vai passar para o lado certo. Então, irmãos, quando a Bíblia ela fala, não debata sobre a lei, coisas que não edificam, coisas que traz escândalo. E é exatamente nessa parte que a pessoa tem que explicar esse texto isolado. Tem que explicar esse texto, Anderson, que você botou lá, ok? Então, amado irmão, depois eu vou até dizer aqui, olha só. Por exemplo, nós temos pessoas, né, que faz vídeo ali, né, debatendo sobre a lei, debatendo sobre a lei. Meu irmão, é um terror. Eles fazendo vídeo lá, falando sobre a lei, é um terror. Então, eu simplesmente faço o vídeo, repreendo a pessoa, corrijo o erro e eu exorto. Mas eu não vou perder tempo de ficar debatendo sobre a lei, de coisas que vai além da Bíblia. Então, é isso que quer dizer, que nós não devemos perder tempo, tá certo, irmão Anderson? Nós não devemos perder tempo debatendo sobre a lei, daquilo que não edifica, que são coisas que não vai edificar a pessoa, só vai trazer terror, só vai trazer confusão, só vai trazer, ok? Então isso não significa que nós vamos deixar de debater sobre a lei do Senhor, os mandamentos. Não, nós vamos fazer sempre o que Deus manda, ok? Nós vamos combater sempre as heresias. Nós vamos debater sobre a lei, claro que sim. Não é verdade ou não é? É verdade, claro que é verdade. Então, amado irmão, quando nós vemos uma pessoa fazendo ali um tema bíblico sobre a lei de Deus, fazendo estudo sobre a lei de Deus, aí uns dizem que a lei de Deus foi abolida. Então, preste bem atenção, Anderson. Então, uns dizem que a lei de Moisés foi abolida. Foi abolida. Então, é aonde nós, verdadeiros cristãos, nós vamos entrar para esse debate com essa doutrina de Satanás que ele está dizendo que a lei de Moisés foi abolida na cruz. Então, nós vamos entrar em debate, ok? Agora, esses debates aí, irmão, que só traz escândalo, falando sobre a lei de Deus que nada edifica, só vai trazer confusão nas pessoas, que não edifica. Não edifica. Tem uns que fazem um tema aí sobre a lei de Deus, não sei o quê, coisas, irmão, coisas que não edificam ninguém. Então, nós não devemos perder tempo debater sobre essas coisas, que são coisas que são desnecessárias, tá? Quero que você compreenda, porque aquele texto que Anderson ele citou é exatamente onde fala que eu não sei o versículo aqui, que eu tenho que procurar na minha agenda, exatamente sobre coisas, né, desnecessárias, debate sobre a lei de coisas desnecessárias, que só vai trazer um escândalo, confusão na mente da pessoa, chega a pessoa se espanta, que tipo de doutrina é essa? Né? Então a gente se espanta quando vê alguém, né, debatendo sobre a lei de coisas, irmão,
horrível, terrível, que é isso, né? Oxe, eu não vou perder tempo de debater com essas pessoas. Então, eu não vou perder tempo de debater sobre a lei de coisas que são desnecessárias. Mas eu debato sobre a lei coisas realmente que são sérias. Coisas que são sérias. Quando uma pessoa diz que a lei de Moisés foi abolida, que não existe mais lei, então nós temos que entrar em ação. Por exemplo, os ateus, o que é que a Bíblia diz, amado irmão? O que é que a Bíblia diz? O próprio Deus, ele fala, seja sábio, filho meu, para que eu possa responder àqueles que me afrontam. Quem é que afronta a Deus? Não é só os ateus. Irmão, tem muitas pessoas afrontando ao próprio Deus, pregando outros evangelhos além das escrituras. Estão afrontando a Deus. Então Deus manda nós ser sábio para Deus responder aos que afrontam a Deus através de nós. Tá certo? Então eu quero dizer para o Anderson, né? Então é isso, Anderson. Ok? Então nunca viva em textos isolados. Então, amados irmãos, eu quero citar aqui para vocês, aqui, ó, né? Provérbios, né? Provérbios 20, versículo 18. Fazei a guerra, né? Com prudência, né? Com bom ícito. Fazer a guerra com prudência. Porque tem gente, amado irmão, que faz uma guerra esculhambando a pessoa, xingando a pessoa, partindo para o particular da pessoa, levantando calúnia contra a pessoa. Então, eles fazem a guerra dessa forma, já humilhando a pessoa, botando apelido na pessoa, debochando da pessoa terrivelmente. Então, isso não é guerra de Deus. Então, nós temos que fazer a guerra com prudência e não defamando ninguém, não caluniando ninguém, botando palavra na boca da pessoa. Então, até quando vocês serão sábios em reconhecer realmente quem tem o Espírito Santo? Então, o que eu vejo é o quê? Antônio Banagé, sempre chamando o Raimundo de irmão e apoiando. Entendeu, Banagé? Tá certo? Então, eu estou aqui apenas, né, lhe aconselhando, lhe alertando, né, e repreendendo. Então, irmão, eu vou postar aqui no meu canal, né, o que significa repreender. Eu vou postar todos os vídeos aqui. O que significa repreender? O que significa exortar? Né? O que significa refutar? Então, eu vou botar tudo aqui, né? Porque o que existe é pessoas que só quer exortar, mas não quer repreender o próprio irmão. Quer sempre passar a mão na cabecinha, mas só quer exortar, mas ir repreender e corrigir o erro é difícil para muitos desses irmãos, que diz ser irmão do outro, né? Que irmão é esse? Que irmão é esse que vê o erro do irmão, o escândalo do irmão e não repreende? E ainda chama de irmão e continua apoiando esse canal. É o que, amado? Então, é momento de vocês se despertar, tá certo? Então, vamos aqui. Eu quero ler aqui essa outra parte aqui. Deixa eu ver aqui. Também aqui, ó. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então a Bíblia ela diz, né? Não digas, vingar-me-ei do mal, me vingar, não digas, vingar-me-ei. Espera no Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 20, versículo 22. Então, irmão, não se vingue de ninguém. Não se vingue de ninguém. Se a pessoa lhe caluniar, se a pessoa fizer qualquer coisa com a sua imagem, não se vingue como essas pessoas da sã doutrina. Algumas pessoas, né, da sã doutrina, que eles vêm para se vingar de você. Levanta calúnia, levanta falso testemunho contra você
Então eles vêm se vingando, olha só. Então, espera no Senhor, que o Senhor nos livrará, ok? Deus dará o pago àqueles que nos ataca, aqueles que ficam nos atacando, levantando falso testemunho. Deixa que Deus vai trabalhar, tá certo? Não se vingue de ninguém, porque as pessoas que se vingam da outra é aquelas que botam apelido, começam a debochar, né, porque tem raiva da verdade que foi dita, então eles vão começar a debochar de você, vai botar apelido. Então são essas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, tá certo? Se tiver de repreender, repreenda com prudência, respeitando a pessoa, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então eu quero dizer aqui para os meus amados irmãos, a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentira não escapa. Provérbios 19, versículo 5. Ok, Raimundo? Tá certo, Raimundo e Copimauro Souza, que levanta a falsa testemunha contra a minha pessoa. Levantou várias falsas testemunhas contra a minha pessoa, tá certo? Então vocês criam um mal levantando contra a minha pessoa, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui, irmão, uma parte aqui que é importante. Deixa eu chegar lá, viu? Rapidinho aqui. Eu não sei onde está. Aqui, pronto. Aqui, amado irmão, olha só. Eu quero ler esse versículo aqui para você, tá certo? Olha só. É Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Diz assim. Assim como já dissermos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anatema. Então, amado, a palavra anatema significa amaldiçoado. Então, essas pessoas que estão pregando o evangelho além da Bíblia, que só vive divisão e pregando aquilo além da Bíblia que não está na Bíblia, a Bíblia diz que eles sejam anatema. Então são que amaldiçoados. Então jamais eu posso chamar Raimundo de irmão, Mauro Cope de irmão, que anda fazendo um escândalo, o desrespeito que eles fazem quando vai repreender uma pessoa, ok? Então esses canais aí, da sã doutrina só do jugo, eles, irmão, vão muito além da Bíblia Sagrada. Eles desprezam a palavra de Deus para viver em divisão, acreditar mais em suas visões falsas, aonde o diabo está dando visão e eles pensam que é Deus. Irmão, o importante é a palavra. O mais importante é a palavra de Deus. Olha só o que diz aqui, amado irmão. Olha só o que diz aqui. Veja bem, tá certo? Olha só. Olha só o que diz aqui. Repara só o que diz aqui, tá? Olha só. Veja só que importante. Olha só, escuta bem, amados irmãos, né? Olha só, Provérbios 2, né? Provérbios 2, tá aqui na minha agenda, né? Filhinhos, meu, se aceitarem as minhas palavras, esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Tá certo? A palavra de Deus. Então esse povo da sã doutrina vive mais de revelação.
e pregando aquilo, amado irmão, que não está na Bíblia, ok? A palavra é tudo, a palavra de Deus, tá? Vamos lá. Quer sabedoria de Deus? Procure a Bíblia Sagrada e Deus vai dar o dom de você discernir a Bíblia Sagrada, ok? Deus falou que deixou escrito muita sabedoria tremenda. Isso está em Provérbios. Deus deixou escrito para que vocês busquem a sabedoria na Bíblia, porque já está escrito as sabedorias que vai fazer você ser sábio, ok? Depois eu vou mostrar Provérbios, irmão. Provérbios para vocês. Provérbios é incrível, muito incrível. Mas as pessoas vão para Provérbios para pegar só coisas boas, né? Para o seu bom prazer. Então, olha só aqui. Quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Então, essa passagem aqui, amado irmão, repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio mais ainda. Então, tem pessoas que pegam esse texto e não sabem explicar. Aí querem aplicar para os sábios do Senhor. Essas pessoas maldosas, eles pegam esse texto aqui de Provérbios 9, versículo 8. Eles pegam esse contexto aqui e quer jogar para cima de mim, sem realmente eles explicarem para as pessoas esse texto aqui, ok? Então aqui é um texto muito incrível, porque aqui está dizendo, repreenda o sábio e ele te amará. E ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio mais ainda. Então o que é que a Bíblia diz, amados irmãos, em Provérbios? O sábio aprende com o outro sábio, tá certo? Então quero aqui responder para a pastora do Vale, para o Mauro Coupe Souza e Rosa de Salom, que usaram o versículo bíblico contra mim. Usam o versículo isolado, sem saber explicar para as pessoas. Então, o sábio aprende com o outro sábio. Então, o que estiver de errado em mim, então o outro sábio do Senhor verdadeiro, ele vai me corrigir, ele vai me repreender, me exortar, vai corrigir meu erro. Então, esses são os verdadeiros irmãos, ok? Então, são pessoas, amados irmãos, que usam textos bíblicos contra o povo de Deus, sem explicar para as pessoas. São textos que eles se isolam, eles mesmos, mas não explicam, ok? Então é isso aí. Então a Bíblia diz que o sábio aprende com outro sábio. Então eu aprendo com os meus irmãos sábios, irmãos cristãos sábios, que pregam realmente o verdadeiro evangelho, tá bom? Então aqui, irmão, olha só, eu quero botar aqui para você. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, se eu encontro aqui. É incrível esse texto. Esse texto é incrível. Deixa eu ver aqui, viu? Olha só aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Então aqui, Antônio Banagé diz assim, em Provérbios 14, versículo 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. Mas o insensato escoloriza-se e dá-se por seguro. Então, Antônio Banagé. Então, eu que sou sábio e os meus amados irmãos verdadeiros, eles fogem do mal, eles fogem dos falsos irmãos que estão pregando outros evangelhos. Eles não vão se juntar. Então nós somos pacificadores que fogem do mal, que fogem da doutrina de Satanás. Nós não vamos se juntar quem está pregando além da Bíblia Sagrada. Então nós temos que manter a paz, não denigrir imagem de ninguém, não caluniar ninguém. Então isso é manter a paz e o respeito. Então manter o respeito entre as religiões é você não
denegrir a imagem de ninguém, não xingar a pessoa, não caluniar religião nenhuma. Calúnia significa aquilo que você está dizendo que a pessoa não fez. Então, calúnia é você caluniar um pastor daquilo que ele não falou. É você caluniar um padre daquilo que ele não falou. Então, isso é calúnia. Então, isso é a falta de respeito, ok? Em questão da gente defender a nossa fé, então nós vamos defender a nossa fé, o nosso Deus, o verdadeiro evangelho, nós vamos defender sobre as outras religiões com respeito, repreendendo eles, exortando e ensinando a essas religiões que estão pregando outros evangelhos. Nós vamos ensinar com respeito, ok? Então é isso. Então, por exemplo aqui, deixa eu olhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejamos pacificadores, nós queremos buscar união entre os irmãos na terra. E minha forma de pregar é esta, na hora de exortar, muitos querem insistir, aleluia. Irmão Evandro Gavete, eu sempre procuro aprender, pois conhecimento não tenho que me adaptar. Irmão Anderson, para complementar isso aí eu fui evangelizar os irmãos que estavam debaixo de uma árvore, aí José Roberto, glórias a Deus. Olha aí, a Bíblia diz, fazem guerra com bom incito. Os pacificadores sempre vai guerrear com as heresias. Eu não discordo do que... Então, amado irmão, foi nessa parte, né? Foi nessa parte que eu falei isso aí, né? Eu comentei isso aí. Então foi aonde o Anderson ele citou o versículo isolado, né? Que não é para debater sobre a lei e que não sei o quê, e que não sei o quê. Então ali eu estava apenas, né, comentando e ensinando mais coisas que talvez eles ainda não conheçam, né, da Bíblia. Então eu estava ali apenas ensinando, né, para eles. Então quando eu falei fazer a guerra com bom ícito, aí o Anderson ele citou aquele versículo, que não é para debater sobre a lei e não sei o que, não sei o que. Então, é isso aí, Anderson. Tudo aquilo que eu falei já aí no vídeo, tá? Explicando para você aquele versículo. Porque se nós não debatemos sobre a lei de Deus, porque é preciso a pessoa saber o que é a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Então, aqueles 10 mandamentos, que eram as doutrinas de Deus para as pessoas, os 10 mandamentos, Deus ele chama de leis. Então, nós temos os mandamentos de Deus, que são leis. Nós temos o mandamento. Então, é o seguinte, Deus, ele chamou os 10 mandamentos de lei. Se você mata, você vai ter a lei de Deus. Você será julgado e condenado para o fogo. Então, é isso, ok, irmão Anderson? Então, quando nós debatemos sobre a lei de Deus, é sobre isso. Pessoas ali fazendo vídeo, né, falando sobre a lei de Deus e explicando de modo errado, além das escrituras. Então nós vamos debater também sobre a lei, significa, quer dizer para os meus irmãos. Então debate significa você discutir o assunto, tá certo, irmão Anderson? Já quero explicar para você aqui. Debate significa várias coisas. Debate significa você discutir o assunto ali com prudência, com bom ícito, ok, irmão Anderson? Então, debate significa discutir o assunto. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre debatia, que significa que Paulo, ele discutia os assuntos sobre a questão da lei de Deus, sobre as doutrinas também de Jesus, que Paulo pregava as doutrinas novas, né, de Jesus. E Paulo falava também sobre, né, Paulo debatia, amado irmão, sobre a lei de Deus. Por exemplo, Estevão, o nosso irmão Estevão, ele debateu sobre a lei. Então ali o Estevão ele começou a falar sobre a lei de Moisés para aqueles fariseus e falou que a lei veio através dos anjos e eles não quiseram receber. Então o nosso irmão Estevão, ele debateu sobre a lei com aqueles fariseus, que só viviam na lei de Moisés.
E, ok, os fariseus só viviam na lei de Moisés do julgo, só queria julgar as pessoas. E, bom, mano, isso aí é um tema sobre questão que depois eu vou trazer, tá bom? Então vamos aqui acompanhar. Tu estás falando, porque a Bíblia diz que nós devemos refutar argumentos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E nós todos temos toda a liberdade. Se eu estou aqui falando uma coisa que está fora das Escrituras, vocês têm toda a autonomia. Bom, Magno, então é isso que eu quis responder para o irmão Antônio Bonagé, né? Com prudência, com bom isso, né? Respondendo, repreendendo e exortando, né? Com amor. Então, é isso, Antônio Bonagé. Quando eu vi você falando ali, eu acompanhando a sua live ali, eu só via você falar de pessoas que ficam brigando, pessoas, né? Pessoas guerreando uma com a outra e tal, e eu só observando, né? E você só falava de paz, e reclamando daqueles que estão guerreando. Então foi por isso que eu tive que mostrar aquele versículo ali, tá certo? Antônio Bonagé. Então, quando você for pregar, você tem que mostrar os dois lados. Você tem que mostrar os dois lados. Por exemplo, quando você falar sobre a pacificação, você também tem que falar o outro lado. Por exemplo, se eu falar aqui sobre o tema ser pacificador, eu vou falar, mas eu vou falar também o outro lado, que nós não devemos ser pacificador se ajuntando aos que pregam outros evangelhos, apoiando e chamando de irmão aqueles que estão pregando doutrina de demônio. Então, nós temos que pregar as duas partes. Mas se eu chego aqui, amado irmão, se eu chego aqui, faço uma live, temos que ter paz com os irmãos. O que eu vejo é pessoas guerreando, contendendo uma com as outras e pronto. O que é que eu estou fazendo, amado irmão? O que é que eu estou fazendo? Eu estou atrapalhando o caminho do Senhor. Eu estou chamando aqueles irmãos verdadeiros que estão guerreando com as doutrinas de Satanás, que estão guerreando contra as heresias. Então eu estou contra esses irmãos aí. Eu estou contra esses irmãos aí de Deus. Se eu chego aqui digo e fico reclamando daqueles que estão brigando, que não sei o que, então, Antônio, né? Antônio Bonagé, tá bom? Então aqui eu estou apenas lhe aconselhando. Quando você for fazer qualquer tema ou citar algum versículo, você também tem que citar a outra parte, as advertências, né? As advertências. Por exemplo, como o Anderson ele citou aquele versículo lá, né? Não debata sobre a lei, sobre coisas, né? Que não edifica, coisas que, sabe, só vai deixar o povo maluco. Então, nós devemos explicar o outro lado. Nós devemos explicar também o outro lado e saber explicar aquele texto, aquele contexto. Temos que explicar para as pessoas, não simplesmente citar e pronto. Então, a Bíblia não proíbe de você debater sobre as leis. Como eu já falei, debate significa você discutir o assunto com a pessoa sobre a lei de Deus, né? Ok, amado? Deu para vocês entenderem? Então, quando você vê uma pessoa fazendo um tema sobre a lei de Deus e pregando além da Bíblia, então você vai debater com essa pessoa. Significa que você vai discutir o assunto com essa pessoa. Ok? Então você faz um vídeo e daí você repreende a heresia, você corrige o erro do irmão, de qualquer pessoa, e você ensina para ela, com prudência, com bom êxito e mantendo a paz. Vamos ser pacificadores, mantendo a paz, não esculhambe ninguém, não degrina a imagem de ninguém, não bote apelido em ninguém, que isso não é coisa de povo de Deus não, tá certo? São povo que tem raiva, gosta da contenda, de fazer um escândalo, de fazer uma grande briga. Essas pessoas que botam apelido nos irmãos, tá bom? Bom, Antônio Bonagé, né? Deus lhe abençoe, fica com Deus e Deus abençoe o nosso irmão Anderson, tá certo? Então, irmão, nunca viva em versículos isolados de irmãos que cita para vocês, tá certo? Então, busque em nome de Jesus,
Busque a Bíblia Sagrada. Vós errais por não conhecer as Escrituras. Então, muitos erram por não conhecer as Escrituras, porque vivem só aprendendo com os homens, ouvindo pregações de tal fulano, e vai falar aquilo que aprendeu ouvindo, mas examinar as Escrituras está longe de muitas pessoas, tá bom? Fica na paz a todos e até mais.